Aê, agora sim, boa noite, pessoal. Vamos começar nossa aula e o tema de hoje é angina de peito e infarto. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui de angina. Ai, não vou compartilhar ainda não, peraí. Senão não consigo ver. Eu coloquei aí já. Ó, eu vou começar a compartilhar. Eu coloquei com vocês aí no WhatsApp, tá? Para vocês não se perderem. Então, se vocês quiserem acompanhar os slides, vamos lá. Peço que vocês participem, gente, porque tudo aqui, eu dependo do retorno de vocês para saber se realmente vocês estão sabendo. Então, se vocês não falarem nada, eu vou passando. E a aula termina, assim, 10 minutos, tá? Então, vamos participar, por favor. Semana passada, eu estava dando aula para o computador, eu coloquei em tela cheia, eu tive uma sensação horrorosa. Foi muito ruim. Então, vamos lá. Vamos começar com angina de peito. Aqui. Também chamada de angina pectoris. Então, o que é que acontece? Eu vou dar a definição e vou explicar. A angina é uma síndrome de dor ou pressão na parte anterior do tórax devido a um fluxo sanguíneo coronário insuficiente e hipóxia do miocárdio. Esse monte de palavra bonita, o que é que significa? Nós temos as artérias coronárias que irrigam o coração. Na verdade, as artérias coronárias, elas irrigam o miocárdio. O miocárdio é o músculo cardíaco. As coronárias, ela leva o sangue oxigenado e nutrientes para nutrir o miocárdio. Por que a angina é chamada de síndrome de dor? O que acontece na angina? Deixa eu voltar aqui na tela para olhar para vocês. Ó, a angina, ela é uma síndrome de dor porque a artéria faz um espasmo. O que seria um espasmo? Uma contração. A artéria contrai e volta. A angina é uma condição transitória. É como se fosse uma hipóxia. Como a artéria, ela carrega sangue e oxigênio, né? Porque a molécula de hemoglobina, ela carrega o oxigênio. Quando a artéria faz esse espasmo, essa contração, corta o fluxo de oxigênio. Então, toda vez que a gente tem uma falta de oxigenação, isso se chama hipóxia. Hipo, de pouco de oxigenação. Então, hipóxia, pouca oxigenação. Então, imagina só, se eu pegar aqui o meu braço e contrair e apertar, eu vou sentir dor, formigamento aqui nas minhas mãos. Porque eu estou contraindo essas artérias aqui, ó, essa artéria radial, né? Eu contraio a artéria radial, esse formigamento é porque está faltando oxigênio. Isso é hipóxia. E se eu ficar apertado mais um tempo, eu vou sentir dor. E se eu ficar apertado mais tempo ainda, se eu passar um elástico aqui, por exemplo, eu vou perder esse dedo, né, essa mão, eu vou necrosar. Então, a hipóxia é a falta de oxigenação, a anóxia é a ausência de oxigenação e a necrose é quando morre. Então, na angina, a gente tem espasmo das artérias coronárias. Espasmos, o que acontece? Elas contraem, ficam um determinado tempo contraída, aí por isso está falando, ó, tem um fluxo sanguíneo coronário insuficiente, então se ela contrai, passa pouco sangue, se passa pouco sangue, passa pouco oxigênio. Se passa pouco oxigênio, automaticamente acontece hipóxia, que é a falta de oxigenação, automaticamente acontece dor. Por isso que a angina é chamada de síndrome de dor, porque tem uma contração da artéria coronária com a diminuição do oxigênio. Então, aí, tá até falando no slide. A angina acontece quando as artérias coronárias têm sua luz diminuída por causa de um espasmo. Luz arterial é o espaço interno das artérias. Isso é a luz. Luz é o que tem dentro das artérias. Então, a luz diminuída porque tem um espasmo. E volta. A angina é uma síndrome de dor. Então, ela tem um espasmo e volta. Pode ser que ela volta com repouso e pode ser que ela volta com medicação. Isso vai provocar uma diminuição no sangue do músculo cardíaco, igual eu falei para vocês. Então, por isso que a angina é síndrome de dor. Também chamada, em algumas literaturas, por pré-infarto.
Porque é difícil saber. E agora? Essa pessoa está tendo infarto ou angina? Né? Porque os sintomas são os mesmos. Se eu tenho falta de oxigenação, deixa eu falar melhor aqui a dicção. Se eu tenho falta de oxigenação, eu tenho dor. Continuando aqui, a gente tem uma fotinha da angina. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Uma fotinha da angina, continuando. E aí nós temos... Eu não vou projetar, porque senão fica muito difícil para mim. Os sintomas. Então, a angina, ela não vem como surpresa. E episódios de dor tendem a ser iguais. Então, se eu tenho uma hipóxia, automaticamente eu tenho dor. A angina, ela é dor cardíaca. Então, o lado esquerdo do peito é onde está o coronário, as artérias coronárias, que é o lado esquerdo que está o coração. Então, a primeira coisa que a pessoa vai ter dor cardíaca, né? Dor cardíaca, dor no peito, dor precordial, que é o nome técnico para isso. Então, dor intensa, não vem como surpresa, porque a gente sabe que essa dor acontece aos poucos. Normalmente, ela dura, em média, 5 minutos ou menos. Porque a angina, espasmo e volta. A artéria não fica contraída. Se ela ficar contraída e cortar o fluxo sanguíneo, isso é infarto. Então, em média, 5 minutos. É aliviada pelo repouso. Então, a pessoa para, melhora a dor, porque a artéria volta ao normal sozinha, ou com nitrato. Nitratos são vasodilatadores. Vasodilatadores. Então, são medicações que dilatam esse vaso. Se esse vaso está contraído, né, por um espasmo, deixa eu virar assim. Se ele está contraído, o que o nitrato faz? Dilata. Se dilata a artéria, melhora o fluxo sanguíneo, volta a oxigenar. Algumas pessoas sentem como gás ou desconforto, muito comum, isso é comum no infarto também. A pessoa não sentir aquela dor no peito característica, aquela dor intensa, e sentir só uma má digestão. Principalmente os idosos. Né? Os idosos, eles têm uma diminuição dos neurotransmissores, eles não sentem dor como nós. Tá? Eles sentem uma dor diminuída. Então, um dos principais sintomas que tende a sentir aí é a indigestão. Tá? Eu já vi gente infartando que achou que fosse uma azia e era um infarto. Essa dor no peito, ela se espalha. Se espalha não, ela se irradia, né? Para os braços, principalmente o esquerdo, alguns casos o direito, costas e outras áreas, por exemplo, mandíbula, maxilar. Você sabe a diferença, né, gente? Ó, maxilar, mandíbula, maxilar. Todo mundo fala assim, é maxilar. Não é. E punhos também pode acontecer. Fatores predisponentes. O que significa isso? Ou precipitantes. A angina, ela não acontece de surpresa, de uma hora para sozinha. Ai, o miocárdio vai falar assim, não, vou contrair. Alguns fatores predispõem, ou seja, facilitam que essa artéria coronária tenha um espasmo, que ela se contraia. Então, vamos lá para o primeiro fator que está aqui. São 4. Então, são 4 fatores principais, vocês vão achar isso na maioria das literaturas, tá? Que eu já pesquisei sobre isso. Então, esforço físico violento. Então, uma pessoa que tem um colesterol alto, uma artéria coronária obstruída, não deve fazer o esforço físico violento. Por quê? Aí, aqui que eu queria fazer o desenho para vocês, eu vou fazer. Ai, não resisto, gente. Vai ser legalzinho mostrar para vocês aqui. Já tem um negocinho de canetinha, tá? Olha que lindo. Estou distraindo vocês enquanto eu vou desenhar. Olha que interessante que é. Eu mostrei. Isso que eu falei para vocês que eu gosto de fazer no quadro. Olha aqui. Aqui eu tenho artéria coronária.
Dentro das artérias coronárias, isso aqui que eu desenhei são ateromas. Ateromas. Ateromas, vocês estão vendo? Então, né? Eu estou vendo na minha câmera. Ateromas são placas de gordura, colesterol e triglicéridos, que se acumulam ao longo do tempo na parede das artérias, na luz. O que é a luz? Esse espaço entre as artérias, ó, esse espaço. Então, com o tempo, a gente tem um acúmulo aqui, ó, de placas de gordura, que são ateromas. E aí, eu pus uma setinha aqui. Essa artéria coronária comprometida, por isso que a angina não acontece em qualquer pessoa, acontece numa pessoa que tem uma placa de ateroma dentro das coronárias. Então, aqui tem o fluxo sanguíneo, que carrega sangue e nutrientes. Então, se eu tenho qualquer coisa, qualquer fator que faz com que essa artéria se contraia, olha só, essas duas placas aqui, ó, vão colabar, como se fosse assim, elas vão contrair, não vai passar sangue aqui. Então, o que é o esforço físico violento que faz, tá? É o esforço físico violento. Então, a pessoa que não está acostumada a fazer nada, vai jogar futebol no final de semana. Uma pessoa sedentária ou com artéria comprometida, vai correr 20 quilômetros. Quando a gente corre, quando as pessoas correm, aumenta a demanda de fluxo sanguíneo para as coronárias. Então, como a gente tem um aumento do fluxo sanguíneo, essa artéria comprometida, esse sangue não vai passar. Então, a artéria vai contrair. Tá? Então, aumenta a demanda do fluxo sanguíneo, olha, mais sangue passando aqui, com certeza ele vai obstruir. Exposição ao frio. O frio, automaticamente, vocês notaram que no frio a gente tem uma diminuição, então, até da pressão arterial, por exemplo, né? O frio, ele faz bronco não, ele faz vasoconstrição. Deixa eu anotar aqui, ó, vasoconstrição. Ele contrai, o frio por si já contrai a artéria. Então, para quê? Se está muito frio, a exposição ao frio, se ela já está comprometida com placa de ateromas e ela contrai, olha, não passa sangue nenhum. Então, eu tenho uma diminuição da luz, diminui o sangue, diminui o oxigênio, diminuição de oxigênio causa dor. Ingestão de refeição pesada. Vocês notaram que quando a gente almoça, principalmente depois do almoço, que é a hora que a gente come mais, não dá aquele sono, né, aquela sonolência pós-almoço? Por quê? O fluxo sanguíneo, ele se concentra, ele sai do resto do corpo, principalmente da região aqui de cima, né, do cérebro, e ele se concentra na região mesentérica. Região mesentérica é a região do estômago. Então, para facilitar o processo digestivo, o fluxo sanguíneo aumenta nessa região e diminui para outras áreas do corpo. Então, de novo, uma artéria comprometida, diminuição do fluxo sanguíneo aqui, ó, espasmo. Essa refeição pesada é uma refeição copiosa. Então, não é uma refeição comum. É aquela pessoa que comeu um feijoadão, por exemplo, que comeu além da conta, comeu um monte de churrasco, né? Ela tem uma diminuição do fluxo sanguíneo ali, menos fluxo sanguíneo, menos oxigênio, dor. Estresse ou emoção. Aí vocês escutam muito falar, né? Pessoa morreu depois de um susto, de uma emoção, de uma notícia triste. É possível? Extremamente possível. Porque quando a gente tem uma emoção forte, a gente tem uma descarga de hormônios. Vocês já notaram, vem um cachorro doido ali. Aquilo produz adrenalina, né? Que são neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles fazem, por si, vasoconstrição também. Então, se eu tenho uma emoção, vasoconstrição. Vasoconstrição, diminuição do fluxo sanguíneo, consequentemente, dor. Tá? Então, esses são os fatores principais. Se eu fosse dar uma prova para vocês, com certeza eu ia cobrar esses fatores, que eles são extremamente importantes.
Então, é o esforço físico violento. Ah, deixa eu contar uma curiosidade para vocês aqui, tá? O esforço físico violento inclui atividade sexual intensa. Vocês também já ouviram falar. Gente, esses fatores predispõem também a angina e infarto, tá? Vocês já ouviram falar, ai, morreu no motel infartado, né? Coitada da pessoa. Vai lá e ainda morre. Por quê? Dependendo da natureza do sexo, se for um sexo muito intenso, uma pessoa que tem angina, já tem esse coração comprometido, vai demandar muito oxigênio. Então, se demanda muito oxigênio, não tem oxigênio suficiente para passar aqui, também vai acontecer angina. Então, é importante que os profissionais de enfermagem orientem essas pessoas que antes não vai fazer atividade sexual? Vai, né? Que usem os nitratos, que são os vasodilatadores, antes dessas atividades. Seja ela uma corrida ou seja um sexo. Até aqui, como foi? Tá bem entendido? Gente, me responde. Tranquilo? Sim. Beleza. Tá. Estou tentando explicar bem devagar, bem pausadamente, para que vocês entendam o máximo. Continuando. A localização. Então, como eu disse, a localização na região precordial, lado esquerdo do peito. Então, atrás do terço médio ou superior do externo, né, no lado esquerdo, o paciente coloca um punho sobre o local da dor. Vocês vão ver muitas fotos de infarto e angina, a pessoa fazendo assim, ó, esse movimento de dor. Isso é sinal de Levine. Levine positivo, indica uma dor profunda. Como eu disse, irradia-se para o pescoço, mandíbula, ombros, principalmente o esquerdo. Eu digo principalmente que é o mais comum, gente. Não quer dizer que algumas pessoas tenham irradiação do lado direito, tá? Região intraescapular, atrás das costas, além de mãos também. A duração. Angina, como eu disse para vocês, dura em média 3 a 5 minutos, né? 3 a 5 minutos, mas essa dor, ela deve cessar com repouso ou com nitroglicerina. Nitroglicerina é o nitrato, que é o vasodilatador. Mais ou menos, essa dor tem que melhorar em 20 minutos, é o máximo, tá? O nitrato, ele é sublingual. Ele melhora a dor em 1 a 3 minutos. Você sabe que aqui, debaixo da língua, quando é sublingual, ele é mais rápido que o oral. O oral, o processo digestivo dele demora, então o oral faz efeito nos 10 minutos. Tomou medicação para dor de cabeça, por exemplo, 10 minutos. Agora, se você coloca debaixo da língua, a gente tem vasos debaixo da língua, olha, cai imediatamente na circulação aqui próximo do coração. Então, 1 minuto. Mais rápido que o sublingual é o venoso, que é imediatamente, né? Primeiro vem o venoso, depois o intramuscular, depois o sublingual. A gente tem também um quadro que é chamado de angina instável. Então, primeiro eu falei, essa que melhora de 1 a 3 minutos é a angina estável. Peraí, deixa eu anotar aqui. Essa que melhora rapidamente é chamada de angina estável. E a gente tem a angina instável, também é chamada de pré-infarto. Só que a angina instável, ela tem os mesmos sintomas do infarto, deve ser tratada como situação de emergência, porque nunca vai saber se é angina ou se é infarto. Normalmente, gente, quando melhora 1 a 3 minutos, né, no máximo até 20, é angina mesmo. Se essa dor tem duração mais de 20 minutos, possivelmente é infarto. O que diferencia? São sintomas, mas nem sempre.
E a gente só vai conseguir diferenciar pelo eletrocardiograma. Então, a angina estável, ela vem como surpresa, de repente a pessoa não precisa daqueles 4 fatores, né, que é frio, exercício físico, refeição copiosa e estresse, não precisa desses 4 fatores, de repente vem a dor, ela sente uma dor intensa, ela dura mais tempo que a angina estável, o repouso, que é o descanso, ou a medicação, que é o nitrato ou a nitroglicerina, não melhora essa dor, ela piora ao longo do tempo, e aí, como é chamado de pré-infarto, essa angina instável pode levar ao infarto. Por quê, gente? A gente tem aqui a contração da artéria coronária. Menos oxigênio, menos sangue, menos oxigênio. Se essa artéria ficar muito tempo contraída, vai necrosar esse músculo cardíaco, vai morrer o músculo cardíaco. Então, até necrosar é angina, depois que necrosar é infarto. O infarto é a morte do músculo cardíaco, tá? Aqui, então, a gente tem, ó, as artérias coronárias, a gente tem 2 coronárias, algumas ramificações, tá? Então, essa aqui é uma coronária, essa é outra, mas a gente tem várias ramificações das coronárias. Alguns autores consideram como 3. Aqui a gente tem a direita e a esquerda, mas alguns autores consideram como 3. Aí, como eu disse para vocês, ó, as pessoas idosas, ela tem uma diminuição dos neurotransmissores. Elas têm neuropatia, que é muito comum nos diabéticos também. O que é a neuropatia? A diminuição dos neurotransmissores causa diminuição da dor. Então, os idosos não sentem dor igual sentem as outras pessoas mais jovens. Os diabéticos também têm isso, tá? Gente, minha campainha tocou. Só um minuto que eu vou ter que ver, senão vai ficar tocando aqui e vai incomodar. Voltei, gente. Então, é o seguinte, como eu falei para vocês, os idosos, eles têm neuropatias, né? Assim como ocorre nos diabéticos, então. Diminuição da sensibilidade à dor. Podem ver que muitos diabéticos, eles machucam e não sentem que está machucando. Não sentem. Eles não sentem dor, eles não sentem queimadura, né? Porque tem uma diminuição dos neurotransmissores, assim como os idosos. Então, a dor no infarto deles não é tão potente, o que dificulta o diagnóstico. Peraí. Vou passar para o próximo. Aqui a gente tem um estudo de caso, ele está junto com o infarto, né? E a gente vai comentar ele depois. Angina era isso. Basicamente, assim, fiz um resumo, e angina é isso. Vou parar a apresentação da angina, que hoje a gente vai para o infarto. Quanto à angina? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Foi tranquilo? Beleza? Sim. A angina é mais tranquilo. Agora a gente vai para o infarto, então. Então, vamos lá. Infarto agudo do miocárdio, tá? Então, aqui nós temos o coração, como eu disse para vocês, né? Aqui, quando a gente falou até da insuficiência cardíaca, olha onde que a insuficiência cardíaca começa, tá? Então, o infarto ocorre, aqui, ó, essa área preta que está aqui, esse músculo aqui é o miocárdio. Olha como que esse coração está comprometido de gorduras, ó. Tá vendo? As artérias coronárias estão todas comprometidas. Então, menos fluxo de oxigênio, morte do miocárdio.
O infarto, então, ele vem a ser a morte do miocárdio. Então, o que ele causa? Ao contrário da angina, vamos lá, vou colocar aqui. A angina, vou aproveitar aquele desenho que eu fiz e vou explicar aqui agora. Vou pegar um cor de rosa. Ó, vamos nesse desenho aqui. Na angina, a gente tem um espasmo da artéria coronária, ou seja, uma contração da coronária, passa menos oxigênio, automaticamente dor. No infarto, a gente tem o rompimento das placas de ateromas que obstrui totalmente a luz das artérias. Então, não passa fluxo sanguíneo. Então, eu tenho uma obstrução aqui, ó. Uma obstrução do fluxo sanguíneo. Se eu tenho uma obstrução, eu não passa oxigênio nem nutrientes. Se esse miocárdio não é irrigado adequadamente, ele morre. Acontece a necrose. A necrose do miocárdio chama-se infarto. Então, o infarto, ele é causado pela redução do fluxo sanguíneo coronário de magnitude e duração suficiente para não ser compensado pelas reservas orgânicas, levando à isquemia. Isquemia é falta de oxigenação, consequentemente, necrose. Então, hipóxia leva à isquemia. Isquemia, quando a gente fala isquemia, gente, é falta de oxigênio. Então, apertei aqui de novo a minha mão, fiquei muito tempo contraído. Ela está doendo? Se ela está doendo, está com isquemia. Isquemia é falta de oxigênio. Se eu contrair e não deixar passar esse fluxo sanguíneo, acontece a necrose. A necrose é a morte, né? A morte das células cardíacas. Então, aquela parte do coração passa a não funcionar. Por aí, vocês têm que ver que o infarto, ele demora horas para acontecer, né? Essa obstrução não acontece, ó, tuf, a não ser que seja um infarto fulminante. Desprendeu a placa ou rompeu, né? Essa artéria pode se romper, puf, rompeu essa artéria. Isso é infarto fulminante, né? Não tem jeito. Agora, o infarto normal, ele vai acontecendo aos poucos. Tem casos de muitos motoristas, principalmente, ficam com dor várias horas, podendo durar alguns dias, inclusive. Aqui nós temos, olha esse desenho igualzinho eu fiz para vocês, ó, idêntico. Então, a gente tem aqui, ó, uma artéria com placas de ateroma. Vocês estão vendo? Porque eu não estou na tela de vocês, não. Ó, então, nós temos aqui. Ah, eu podia fazer um negocinho com a luz, depois vocês podiam me explicar como é que faz. Ó, mas aqui. Então, aqui, placa de ateroma, essa placa de ateroma se rompe, aqui, ó, a artéria coronária está aqui. Essa área escura é onde já aconteceu a morte cardíaca. E vocês podem ver nesse desenho aqui, que olha onde está, se eu dividir esse coração aqui em 4, gente, eu não sei fazer aquela luzinha. Essa setinha, vocês conseguem ver eu passando aqui ou não? Conseguimos. Ah, ótimo. Então, eu vou dividir aqui, ó. Dividir aqui, igual eu fiz para vocês, em 4. Essa parte aqui, se vocês conseguirem perceber, é o ventrículo esquerdo, ó, a ponta do coração. Essa ponta do coração aqui é chamada de ictus cordis, tá? Ictus cordis. É onde está o ventrículo esquerdo. Então, essa parte aqui é a mais importante do coração. Então, se o infarto acontece nessa área, ele é a mais grave. Outro de infarto aqui, ó. Então, como é que acontece o infarto? Nós temos, então, aqui, inicialmente, uma área de obstrução, entupiu, vamos colocar assim, entupiu, área de isquemia, entupiu, faltou oxigênio. Oxigênio, a falta de oxigênio é isquemia. Continuou entupido, ó, obstrução. A obstrução tá ali. A área de isquemia, ela vai ficando maior. Essas células do meio aqui, elas começam a morrer, então o infarto, ele acontece, ó, de dentro para fora. Então, aconteceu aqui, ó. Então, aqui a gente já tem uma área de isquemia, alguns pontos, essas células costumam ficar, algumas têm oxigênio, outras não. Aqui a obstrução continua, a área de isquemia ficou maior. Ou seja,
É como essa área de isquemia está maior, acontece uma necrose, uma morte do miocárdio. Os sintomas são muito parecidos com a angina, mas, assim, nem toda pessoa sente a mesma coisa. A gente vai falar dos sintomas mais frequentes, mais comuns, mas isso pode variar muito de pessoa a pessoa. O sintoma mais típico é a dor no peito. Dor no peito intensa, que é a sensação. Deixa eu colocar aqui, ó. Eles colocaram como dor a desconforto intenso retroesternal. Retroesternal é atrás do externo, tá? No peito mesmo. Muitas vezes referido com aperto, opressão, peso ou queimação. As pessoas relatam como se estivesse levando uma facada no peito, tá? Elas têm a sensação que ou veio alguma coisa queimando, igual colocaram assim, uma lenha queimando, uma faca, a sensação é essa. É uma dor extremamente forte. Que ela pode se irradiar de novo, olha, pescoço, mas pescoço desse lado, tá? Do lado esquerdo. Pescoço, mandíbula, essa parte, né? Membros superiores, então pode ser direito ou esquerdo, mas principalmente o esquerdo, e o dorso e as mãos. Algumas pessoas sentem nas costas também. Por que nas costas? Muita gente pergunta. Porque nós temos uma irradiação de nervos nas costas. Frequentemente, esses sintomas são acompanhados por náuseas, vômitos. Então, muitas pessoas vomitam na hora. Eu nem coloquei aqui, mas algumas pessoas têm incontinência urinária e fecal. Elas urinam e evacuam por causa da dor. Acontece no infarto, acontece no derrame também, tá? No AVC. Sudorese e palidez, ó, sudorese e palidez são sintomas, então, de choque. Então, ficam suando muito, ficam pálidas, e a sensação de morte iminente. A maioria das pessoas que têm infarto, elas relatam que vão morrer. A sensação dessa facada no peito é que elas vão morrer. Além de ansiedade, inquietação e tonteira, tudo isso é porque tem uma estimulação do sistema nervoso, né, simpático, além de uma diminuição na contratilidade de oxigenação cerebral. Então, tem uma tonteira, porque diminui o fluxo sanguíneo lá em cima, por isso tem tonteira, às vezes desmaio, náuseas, vômitos, eu falei, confusão mental, tá faltando oxigenação aqui no cérebro, né? Porque o organismo, ele é muito inteligente, ele vai tentar compensar de alguma forma. Então, em vez de irrigar essa área aqui, ele vai jogar a oxigenação aqui para o coração, o que vai piorar, né? Não está passando fluxo sanguíneo. Sensação de angústia, imagina, a sensação de morte iminente, tem uma sensação de angústia. Dispneia é dificuldade de respiração, a famosa falta de ar. E taquipneia, taque é rápido, pneia é respiração. Então, respiração rápida. Entre outros sintomas, tá? A gente tem algumas alterações cardíacas também. Então, a gente tem B3, que eu falei para vocês, ó. Coração bate, tum, tá, tum, tá. Como ele está descompensado, né? Ele vai bater tum, tá, tum, tum, tá, tum, tá, tá. Isso é um desdobramento de B3 e B4. B3 e B4 são bulhas cardíacas. B1 é o tum, B2 é o tá. Então, normalmente ele bate tum, tá, B1, B2, B1, B2. Quando tem B3, tum, tá, tum, tum, tá, tum. Que a enfermagem normalmente não vai saber identificar isso, tá? É só para vocês saberem que existe. Quem identifica essa ausculta é o médico. Alguns enfermeiros também. A gravidade do infarto. A gravidade do infarto depende da extensão. Vou voltar lá naquele desenho, ó. Da extensão. Então, quanto maior a área isquêmica, maior a necrose, maior a gravidade, obviamente. E depende da localização, como eu disse para vocês. Nessa área aqui está no ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo é mais grave. E aí, se esse coração ficar muito tempo obstruído aqui, essa área extensa, igual está nessa terceira figura, possivelmente vai ser que as pessoas chamam de infarto fulminante.
Na verdade, não é que é fulminante, morreu agora. Na verdade, essa área começou a infartar, a necrosar há algum tempo. O fulminante, ele pode se romper, essa artéria se rompe, ou então essa área é tão grande que a pessoa morre e a pessoa morreu de repente. Mas nem sempre ele morreu de repente. Pode ser que esse infarto já esteja acontecendo há muito tempo e ele não percebeu ou ele não deu importância a essa dor que estava sentindo há mais tempo. Gente, estão perguntando, é melhor eu sentir um tum? Me fala, porque eu não consigo... Rúbia, sou eu. Ah. Esse infarto fulminante, ele pode ser evitado? Olha, se for o que arrebenta a artéria, não. Não assim. Pode com estilo de vida. Normalmente, quem tem infarto fulminante. Infarto fulminante acontece a pessoa que já tem um coração comprometido. Então, pode evitar? Sim, melhorando o estilo de vida antes. Agora, de estourar, se a pessoa tem... Por que que estoura, gente? Aumento da pressão arterial. Tem um pico da pressão... Já tem um coração comprometido, tem um pico da pressão arterial. Muita pressão ali, puf, estoura. Aí não tem como imediatamente reverter. Tem como durante a vida. Agora, o infarto fulminante, que acontece com muitas horas que a pessoa está sentindo dor, sim, teria como evitar se ela tivesse relatado isso antes. Então, sentiu dor no peito, já tem o coração comprometido, tem que procurar atendimento imediatamente. Se demorar esse atendimento, aí realmente não tem jeito. Acontece muito com motoristas ou idosos. O idoso diabético, por exemplo, que não sentem essa dor, aí é complicado. Agora, eu voltei para a tela de vocês aqui, estou vendo a dúvida da Júlia. A Júlia perguntou, o que é espasmo? Espasmo é contração da artéria. Ó, isso é um espasmo. Contração involuntária, tá? Ela contrai e volta. Contrai e volta. Isso é espasmo. Respondi as duas? Rúbia. Sim. Obrigada, Rúbia. O infarto ele pode ser causado pelo estresse também? Assim, um dos Pode. Tem um conhecido meu que aconteceu de infarto fulminante, mas assim, ele não tinha hábitos muito. Ele tinha hábitos saudáveis. E foi até um susto pra gente, quando ficou sabendo. Foi bem rápido, a morte dele não teve tempo de pôr. Só que era uma pessoa assim, muito estressado com o serviço, muita coisa, tinha que resolver muita coisa. É um dos motivos, pode acontecer também, mesmo tendo hábitos saudáveis? Pode. Luan, normalmente o que acontece é que as pessoas já têm um coração comprometido e não sabem. E não depende do estilo de vida, depende da genética da pessoa, tá? A maioria tá? Das pessoas que têm infarto fulminante, não tem comprometimento, tem estilo de vida saudável, elas já têm um coração comprometido e não sabem. Uma das causas, sopro, né? Sopro. Muitas pessoas, vocês já viram atletas morrer em campo, gente? Né? Vai lá e morre. Atleta, né? Porque ele já tem um comprometimento cardíaco e não sabe. É o que acontece na maioria das vezes. Agora, por que o estresse predispõe a isso? Pessoas muito estressadas, a gente tem um tipo de angina, gente, eu acho que é prismental. Eu não sei se é variante ou prismental. Eu não falei para vocês, mas tem tipos de angina, tá? Tem um tipo de angina que acontece em jovem. O que acontece? Quando a pessoa é muito estressada, libera muitos hormônios, faz um espasmo e não volta. O espasmo contrai a artéria. Os neurotransmissores são tão intensos na corrente sanguínea, adrenalina, noradrenalina, são tão intensos que fazem essa artéria contrair e não voltam. Às vezes pode ter sido até o caso do seu amigo aí, Luan. Tá? Faz a artéria contrair e não volta. Ou seja, acabei de crer que eu vou morrer de infarto. para com isso.
deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu só te fazer uma pergunta, rapidinho, antes que eu esqueça. O avô da minha menina, ele tinha um estilo de vida saudável e ele não bebia, não fumava, nem refrigerante ele tomava. E ele infartou, ele teve infarto fulminante. Só que a única coisa que ele sentiu alguns dias antes, acho que foi poucos dias antes, foi uma dor muito grande no braço, a ponto de não conseguir nem segurar minha menina. Exatamente, ó. E aí ele achou que era por causa de serviço. Ele falou, é porque eu trabalhei muito hoje, não sei o quê, porque ele era jardineiro e tal. Aí ele falou, eu trabalhei muito hoje. Só que ele não estava realmente conseguindo segurar nada. E daí, no outro dia, ele acordou, ele estava bem, só que aí passou alguns dias, ele faleceu. Ele saiu de casa bem também e faleceu no serviço, assim, teve um infarto fulminante. Por que é fulminante? Na verdade, olha só, o infarto já estava acontecendo. A isquemia, né? Isquemia é falta, vou colocar aqui para vocês guardar. Vocês estão anotando as coisas que eu falo, gente? Eu tô. Anotem, porque assim. Oxigenação. Isquemia é falta de oxigenação. Então, por que é fulminante no caso desse aí? Na verdade, o infarto já aconteceu há dias. A isquemia. Então, a artéria estava assim, ó. Ela não estava totalmente contraída. Tinha uma areazinha, pequenininha. Ela podia ir e voltar, assim, ó. Passava sangue e não. Passava. E aí, ele sentiu dor, né? Porque já estava necrosando o músculo cardíaco. Só que demorou tanto tempo para ele perceber que era infarto, né? Que era uma isquemia. E procurar atendimento, que essa área infartada ou necrosada foi tão grande que deu como fulminante. Na verdade, não foi. A gente fala fulminante porque ele morreu assim, né? Mas é um infarto que aconteceu há mais tempo. Não foi tão fulminante assim. Gente, a oxigenação, eu escrevi tudo errado. Mas isso pode ser genético? Possivelmente, ele já tinha o coração comprometido, tá? Porque na família dele, por exemplo, a avó dele morreu de infarto fulminante, a mãe dele também morreu da mesma forma. E ele? Mas genético, mas possivelmente ele tinha comprometimento cardíaco. Ele tinha um estilo de vida saudável? Sim, por exemplo, ele andava de bicicleta todo dia, ele não fumava, não bebia, não tomava refrigerante. Ele Sim. tinha uma alimentação muito boa, sabe? Tinha hora para tudo. Ele era bem saudável. Mas já tem uma genética. Na verdade, não é genética, né? Hereditariedade. Genética é quando já tem uma malformação. Nasce assim. Hereditário quando passa na verdade, é de pai para filho, né? A gente nem tem muita genética dos avós, não. Um pouco menos. É de pai para filho. Sim, pode ter sido genética. E aí, gente, eu vou arrumar aqui minha bateria. E o que acontece nesses casos? A pessoa tem um comprometimento cardíaco, né? Ela tem, e vocês vão saber disso, colesterol alto, mesmo com a vida saudável. Aí são pessoas que, além de ter a vida saudável, tem que tomar medicação. Simvastatina. Então, quem tem uma tendência hereditária, faz exame cardíaco, observa, cardíaco não, faz o exame de sangue para ver o colesterol, porque tem uma tendência, sim. Olha aqui, eu vou falar nesse slide, ó. Muitos pacientes não apresentam sintomas. Estes são os infartos do miocárdio silenciosos. Contudo, há uma lesão resultante para o coração. Nem sempre é tão silencioso assim, né? Apresenta algum sintoma, mas que ele não se dá conta. Igual lá o amigo da Suri. Amigo não, né? Foi parente, né? Avô da minha menina. Vamos colocar amigo assim. Vamos lá ser conhecido. Então, ele teve sintoma. Igual eu falei, às vezes tem só uma dor no braço, às vezes tem. O mais comum, essa dor no braço, às vezes não é tão comum. O mais comum é essa sensação de má digestão. Com frequência, as mulheres apresentam, as mulheres também, gente, olha que triste. Gente, aí, ó. As mulheres apresentam-se com queixas vagas, igual dor epigástrica, quer dizer, ao redor do estômago, gases, cansaço, e às vezes está infartando aí, não sabe. Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui.
Agora, a gente não está em sala de aula, mas eu vi que mesmo online pode acontecer. Quando eu começo essa disciplina, já vou deixar um recado aí, vai ficar gravadinho aí. Vocês não têm nada, tá? Vocês não têm nada. Porque eu vou começar a falar de doença e vocês vão começar a associar. Nossa, eu tenho isso, eu tenho isso. Gente, não é um sintoma isolado, não. Tá? Então, a não ser que a gente examine, vocês não têm nada. Não comecem a sentir as coisas porque tá aqui na disciplina, tá? Já vi muitos alunos lá, se eu tenho isso, eu tenho aquilo, entrar em neurose. Os pacientes idosos são mais prováveis de experimentar os IAM, infarto agudo do miocárdio, silencioso, ou exibir sintomas atípicos, não comuns. Então, hipotensão, pressão baixa, hipotermia, ou seja, tem uma queda na temperatura, queixas vagas de desconforto, transpiração branda, começa a suar, porque a sudorese do infarto é fria e pegajosa. Então, a pessoa fica pálida, fica aquele suor que a gente prega, assim. No idoso, não, ele começa a transpirar um pouco mais. Sintomas semelhantes ao acidente vascular cerebral. Então, sintomas de AVC, tonteira, alterações de percepção, que é no sensório. Diagnóstico do infarto. Então, o diagnóstico mais importante, primeiro começa pelos sintomas, né? Depois vai para o exame clínico, vai avaliar. Que horas que começou a sentir essa dor? Há muito tempo está sentindo? As alterações no eletro, eu não coloquei foto, mas depois eu coloco uma foto para vocês aqui. Tem alterações no eletro, é muito específico do infarto, tá? Tem uma dilatação de ST, assim, ó, um estreitamento de ST, que é um segmento lá cardíaco, muito fácil. Aí faz o exame de sangue e tem alterações dessas enzimas aqui. Eu vou falar um pouquinho para vocês, ó. CK, se vocês for trabalhar na UPA, vocês vão ouvir muito dessa CK, que é a creatinocinase. Vocês vão ouvir falar muito dessa. A CK, ela não é específica do músculo cardíaco. A gente tem a CK, MB, que essa é específica do músculo cardíaco. A gente tem a CK-MM, é quando tem trombose, é específica dos músculos inferiores. E a gente tem a CK-BB, é quando tem no cérebro, tá? Quando tem AVC, faz CK-BB. Então, eles fazem o exame da CK-MB, quando querem mesmo saber. Só que a CK sozinha, ela não quer dizer que tem infarto, né? Ele indica que aconteceu uma inflamação ali durante um tempo. E aí, pode ser infarto? Pode ser um outro tipo de inflamação. Aí eles fazem outras enzimas. Então, eles fazem a mioglobina. Tá? A mioglobina, ela é específica do músculo cardíaco. Então, se ela estiver alterada, eles indicam o tempo que teve esse infarto aí. Possivelmente é infarto. E, por último, essa é mais específica ainda, a troponina. Tá? Então, é CK, CKMB, mioglobina, troponina, além de outros exames, assim, para detectar a inflamação. Se todas essas estiverem alteradas junta com a alteração do eletro, aí sim o diagnóstico de infarto fecha. Normalmente não, né? O infarto não vai aparecer em raio-x. Como é que vai aparecer uma necrose no raio-x? Né? Ela vai aparecer realmente no exame de sangue e no eletro. O tratamento, então. Se eu tenho uma isquemia, né? Um infarto é uma isquemia, às vezes a zona de infarto é pequena ainda, às vezes morreu uma parte, mas as outras células em volta ainda estão em isquemia. O primeiro tratamento é oxigênio, né? O oxigênio, então, a gente fornece oxigênio aqui, ele vai para o sangue e vai ajudar a oxigenar essa área que está obstruída. Nós temos beta-bloqueador, normalmente é o propanolol. O propanolol, os beta-bloqueadores, o que eles vão fazer? Eles vão regular a frequência cardíaca, né? Um coração que sai taquicárdico, batendo rápido, eles vão regular isso aí.
Olha, os trombolíticos, eles fazem... Os trombolíticos... Nossa, tem tudo errado. Trombolíticos. São medicações específicas, quando confirmou infarto mesmo, eles vão fazer trombólise. Lise é quebra, lembra? Não sei se vocês lembram lá dos termos. Trombólise, quebra dos trombos. Trombos, ó, a gente tem aqui. Isso aqui, essa parte, aqui a gente tem essa área aqui. Vamos ver se vocês lembram o nome dessa placa de gordura. Como que chama essa placa de gordura? Arteroma. Ateroma. Ateroma, tá? Essas placas, quando se rompem, elas caem na circulação. Então, placas juntas aqui formam-se um trombo, tá? Um trombo são placas de sangue. São coágulos de sangue. Isso é um trombo. Quando ele anda na corrente sanguínea, chama êmbolo. É interessante vocês saibam disso, tá? Trombo é um coágulo de sangue. Sangue e outras substâncias que estão aqui, que se romperam, né? Quando isso aqui cai, né? Quando ele anda na circulação, quando ele se desloca, um trombo que se desloca vira êmbolo. Por isso que fala embolia pulmonar. Infarto, AVC e embolia pulmonar é a mesma coisa. É a mesma fisiologia. Só que o infarto acontece no coração, a embolia acontece no pulmão e o AVC acontece no cérebro. Todos eles é a mesma coisa. É um trombo que obstruiu a passagem de oxigênio, ou no caso da embolia pulmonar, o trombo se formou na perna, né, formando a panturrilha, ele se desloca, esse trombo se desloca, vai para o coração, obstrui a artéria pulmonar e faz, chama-se embolia. Embolia nada mais é que o infarto ou a trombose do pulmão. Por isso que o AVC chama-se trombose. Ah, o que ele teve? As pessoas falam. Ele teve uma trombose. Nem fala, uma trombose no cérebro. Já fala trombose direto, né? É uma trombose? É uma trombose. O AVC, na verdade, é um acidente vascular, AVE, que chama hoje em dia, acidente vascular encefálico, que nada, foi um trombo que se rompeu e obstruiu a passagem de sangue aqui no cérebro. Então, os trombolíticos. Os trombolíticos, o nome dessa medicação, eles dão em último... Ui. Caiu meu ring light aqui, gente. Peraí. Streptokinase. Esse é o nome da medicação, a streptokinase, que vai fazer o trombolítico. Então, deu infarto, a área é muito grande, fizeram lá, aí eles vão fazer a streptokinase. Então, é uma medicação que vai romper esse trombo. Imagina a eficácia e o estrago que essa streptokinase pode causar no organismo de uma pessoa. Né? Para romper um coágulo de sangue, qual que é o efeito que vocês acham que ela vai fazer em outra parte do corpo? A streptokinase, ela não vai falar assim, olha, eu vou só lá no miocárdio, tá? As medicações, infelizmente, não são seletivas. O que é seletivo? Ó, por exemplo, igual na quimioterapia, vou atingir só aquela célula cancerígena. Não, a medicação, ela age no organismo inteiro. Fala, Paulo. A hemorragia? Não ouvi. A hemorragia? Hemorragias, tá? Exatamente, você imagina só. Ela não vai só direto lá na coronária, ela vai agir no corpo inteiro. Então, ela vai estourando todo o vaso que tem pela frente. Mesmo que ele não esteja obstruído, ela vai rompendo vários vasos. Então, ela normalmente, ela é administrada em UTI. O paciente infartado, ele vai para UTI, no caso de São João del Rei, e em casos que tem UTI coronariana, tá? Unidades coronarianas, que tem em outras cidades.
Então, nós temos analgésicos opiáceos. Analgésicos opiáceos são a morfina, tá? Então, pode ser dolantina, demerol. Esses analgésicos vão melhorar a dor do paciente, além de fazer vasodilatação. A gente viu lá no edema agudo de pulmão, por exemplo, que dava uma morfina para o paciente com edema agudo de pulmão. Por que ele estava com dor? Não, porque a morfina também faz vasodilatação, além de melhorar a dor. E tem que ter um cuidado, porque tem pacientes que viciam, a morfina ela causa dependência. Tem pacientes que viciam na primeira dose. Inibidores de ECA, que são o captopril, também vai ajudar junto com o beta-bloqueador ali. Os nitratos. Deixa eu lembrar o nome da medicação aqui. Nitroprociato. Não lembro qual são os outros nomes, tá? Os nitratos, que vão fazer vasodilatação, devem ser dados antes ainda, sublinguais. Os anticoagulantes, que é a heparina, e os antiplaquetários. Vamos lá. Anticoagulantes vão impedir a coagulação do sangue. Então, a gente tem a heparina. A heparina, vocês vão aplicar, ela é injetável, subcutânea. E aqui nós temos os antiplaquetários. Os agregantes, a gente fala que são agregantes antiplaquetários. São medicações que vão evitar a formação de novos trombos. O nome comercial é o famoso AS. Aspirina. Vou falar bem grosseiramente, vocês precisam entender o que são os agregantes plaquetários. Eles vão, entre aspas, ralear o sangue. Na verdade, ninguém raleia o sangue. Eles vão impedir a formação de novos trombos. Eles vão impedir que haja coagulação sanguínea, tá? Olha só como é que esse paciente tende a sangrar, gente. Trombolítico, heparina, agentes antiplaquetários. Imagina, a tendência desse paciente sangrar é muito grande, por isso que ele fica em UTI. Vamos lá para outro tratamento. E aí? Tem uma beleza de uma artéria obstruída, vou voltar aqui agora. Eu adoro meu desenho. Tá aqui. Tem uma artéria obstruída, necrosando o músculo cardíaco. Como é que eu vou tirar isso aqui? Né? Eu preciso tirar isso. Ou preciso tirar isso, ou preciso dilatar isso aqui. Qualquer uma das duas formas vai ajudar aqui na circulação. Então, primeiro, vamos tentar com angioplastia. A gente tem... Vocês já ouviram falar em cateterismo? Sim. Cateterismo... Nossa, eu sou ruim para escrever aqui. O cateterismo é um exame que vai colocar uma sonda na ponta de um catéter. Onde esse catéter é inserido? Ou na artéria braquial, pelo braço, ou na femoral, que é o mais comum nas unidades coronarianas. Então, é uma agulhinha, gente. É uma agulha. Na ponta desse catéter tem uma câmera. Aí introduz lá na virilha, né? Da virilha vai até no coração, abre essa câmera. O cateterismo, ele vai, é o exame que vai ver a porcentagem de obstrução da artéria. Ele vai falar assim, essa artéria está 50% obstruída, 70%, 80%, 90% obstruída. Algumas pessoas já fazem, junto com o cateterismo, a angioplastia. A angioplastia já é um procedimento. Na ponta desse catéter, eu deixei o vídeo para vocês lá no Cigarro, tá? É importante que vocês olhem, é muito legal o vídeo. Na ponta desse catéter, tem um balão. Um balão. Quando esse balão chega aqui vai estar encostadinho, né? Quando esse balão chega aqui, ele vai insuflar, ele abre e fecha, assim, ó, abre e fecha. Ele abre e fecha, e ele vai colabando esse ateroma na parede da artéria.
ele vai colabando, ou seja, ele vai amassando, olha como é que eu usei a palavra legal, amassando esse ateroma para esse sangue passar, para aumentar o fluxo sanguíneo aqui. Isso é angioplastia. Algumas pessoas colocam, depois que fez isso, então vamos lá, faz cateterismo para ver a porcentagem que a artéria está destruída. Faz angioplastia para amassar, né, para desobstruir essa artéria. E para não voltar essa obstrução, eles colocam na ponta aí um stent. O que é o stent? Vocês sabem o que é o stent? Ai, não sei desenhar, não. Não. Peraí, vou tentar desenhar aqui, mas eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo, não. O stent é uma mola. É uma mola pequenininha, tá? Que ela abre assim e ela vai manter. Ah, não vou mostrar aqui, não, porque agora eu fico com vergonha. Ela, uma molinha que vai abrir e vai manter aqui aberta. Ó. Ela entra fechadinha, ela é uma redezinha. Ela entra fechadinha, abre e mantém essa artéria coronária aberta. Olha que legal, gente. E está muito avançado esse procedimento agora, sabe? Muito avançado. Principalmente no Brasil. Se vocês estão escrevendo... Oi, Luana. A angioplastia ela pode ser feita em outra área do corpo? Porque angiologista é médico de veia? Mas a angioplastia, ela é especificamente cardíaca, tá? Em outra área do corpo, já tem, no AVC, tem um procedimento parecido com esse, mas não chama angioplastia. Tem um outro nome, que eu não estou me lembrando aqui agora. Eu vi até no Fantástico agora, no Brasil, gente. Nossa, muito legal. Eles estão tratando o AVC, assim, em horas. Em horas reverte esse quadro. Faz um procedimento, eu não estou lembrando não, tá? Tipo angioplastia, e assim, não deixa ter essa necrose do cérebro. É um procedimento semelhante, mas angioplastia é específica do coração, tá? Na trombose não tem, gente. Na trombose, eles simplesmente retiram. A trombose acontece numa veia, olha que interessante, numa veia. É porque minha mãe tem problema na perna circulatório. E o médico clínico geral passou ela para um angiologista. Aí eu vi essa palavra, fiquei em dúvida se é. Tá. Então, quando tá na perna, tem a retirada da veia e a medicação. Não tem. A cirurgia é retirada, tá? É retirada mesmo. Oi, Paulo. Tirou? Obrigada. Da trombose, eu já tive trombose nos 2 braços. E No braço? sim, tive primeiro no direito, que pegou todas as vias superficiais e profundas em toda a extensão do braço. E depois eu tive uma superficial no braço esquerdo. E aí sempre fazendo tratamento com anticoagulante. No caso, cheguei a tomar heparina na primeira vez, geralmente tomando Xarelto. Sim, heparina também. Todos são antiagregantes plaquetários. A heparina é um anticoagulante e tem alguns antiagregantes que além do AS. Paulo, mas que condição rara sua. É tão raro a trombose de membro superior? Muito raro. Sim, no meu caso é uma trombofilia genética. Ah, sim. Ah, sim. É muito... Gente, eu vi em toda essa minha área de enfermagem, eu tenho 25 anos de enfermagem, um caso de trombose de membro superior só. Um caso, uma mulher. Que fui eu que detectei, inclusive. Eu falei, gente, não é possível que eu estou vendo aqui. Todos os sinais flogísticos, estava quente. Eu falei, gente, mas você está com trombose? Não acreditava. Foi o único caso. Realmente é uma condição genética. Você tem que fazer controle do sangue, né? Logicamente, não precisa nem te falar isso que eles vão fazer. Então, angioplastia é isso. Aqui, gente, o stent. Agora, estou tentando fazer um controle com algumas vitaminas, que foi o hematologista receitou. Aí estamos testando, se funcionar com as vitaminas, tudo bem, se não,
provavelmente eu vou ter que tomar o anticoagulante regularmente aí um bom tempo. Aí, assim, você tem tendência, você sabe, de infarto, AVC, né? Então, você fica atento aos sinais. Aqui o stent, gente, olha que barato. Até arrepia, que eu acho muito legal. Entra aqui, ó, nesse primeiro desenho. Entra aqui fechadinho, abre, aqui já tá fazendo as duas coisas juntas, olha. Angioplastia, que é colabar o trombo, retira aqui agora e deixa o stent, ó, para abertura da artéria. É muito legal. E aí nós temos a ponte de safena. Deixa eu lembrar quem me perguntou, foi você, né, Luana, que me perguntou, acho que foi você mesmo, me perguntou o tratamento da trombose. Então, é só medicação mesmo, e normalmente retirada da safena, que a safena normalmente é onde acontece a trombose. E aí, a safena, gente, ela é uma revascularização. O que eles fazem? Ó, deixa eu mostrar aqui. Eles pegam a área cardíaca, não vou mostrar pelo desenho. Eles pegam, vamos supor, aqui está a artéria coronária obstruída. Eles isolam, põem um clamp aqui de cá e de cá, isolam essa área obstruída, pegam a veia safena da perna, um pedaço da safena, e passa daqui para cá. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer outra circulação aqui, ó. Isola a parte obstruída da coronária e faz outra coronária, só que faz com a veia safena. Nada mais é que isso, tá? Chama cirurgia de ponte safena. O problema dessa cirurgia é que tem muito risco, porque tem que abrir o peito todo, né? Abre o peito no centro cirúrgico, expõe o coração, abre esse coração para fazer essa cirurgia. É uma cirurgia grande, né? Feita em grandes centros. Mas é o tratamento que tem para o infarto. As complicações do infarto, várias, né? Primeiro, morrer. Então, tem choque cardiogênico, né? Os infartos fulminantes aí, edema pulmonar, arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? Aquela parte do coração ali começa a não bombear sangue. Se ela morreu, ela está bobinha. Como é que ela vai bombear sangue? Então, começa a acontecer refluxo de sangue de onde veio. Outros infartos, quem teve um infarto tem chance de ter vários, além de morrer, que é parada cardíaca. Olha, os cuidados de enfermagem, gente, eu não vou ler agora, porque vai demorar muito, tá? Eu vou falar numa outra ocasião. Porque senão fica muito cansativo, até eu tô cansada. Infarto e angina, é isso. Que eu quero falar para vocês, bem devagar, das heparinas, tá? Da aplicação, eu acho super importante para a enfermagem. Então, eu vou encerrar a gravação, para não ficar muito longa, tá? Dá boa noite a vocês, a gente continua conversando.